pessoal, tudo bom? Estamos agora com o nosso segundo hormônio. Na realidade, ele é como se fosse basicamente uma transformação do colesterol. Mas o que eu quero que vocês não esqueçam é que o nome progesterona, ele está meio equivocado. Deixa eu explicar por quê. Primeiro, o nome pro é para, gestação, ona, porque é uma cetona. Então vamos tentar explicar para vocês uma coisa muito simples e que eu acho que é importante na altura do campeonato você entender. Bom, progesterona, teoricamente, como tem gestação, só quem teria é a mulher. Mas se equivoca plenamente quem pensa dessa forma. Porque a progesterona é um hormônio que tanto homens quanto mulheres têm. O que acontece? Daqui a pouco, quando vocês estiverem fazendo o próximo curso, nós vamos mostrar no ciclo menstrual da mulher como é que ela se eleva. Basicamente, você vai ter mais progesterona nos últimos 15 dias. E como é que é isso? Olha, simples. A mulher, ela tem fases, né? Por isso que tem aquela música lá, Mulher de Fases, e é isso mesmo. A mulher, nos primeiros 15 dias, ela produz muito mais estradiol. Nos primeiros 15 dias, né, depois da menstruação, que ela menstruou, se ela menstruar hoje, a gente começa a contar o primeiro dia, ela começa a produzir uma quantidade muito baixa de progesterona. A partir do momento que ela começa a ovular, aí dispara o quê? O LH, que é o luteinizante hormone, que é o hormônio luteinizante, para ela começar a produzir o quê? Progesterona. Tá, mas Antônio, o que isso tem a ver com a odontologia? Tudo. Quer que eu prove? Então vamos lá. Primeiro, a progesterona, o nome está errado, ela é uma pregnediona. Ela é uma pregnené. Pregnené significa que você tem, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui. Se você tem um anel hexâmero, é uma ligação dupla aqui, ó. Se você tem uma ligação dupla no anel hexâmero, você chama aquilo de pregnené. Por isso que vem de pregnancy, vem de pregnenolona, pregnancy, pregnant, ficar grávida. Então o nome progesterona vem disso. Por quê? Porque na gravidez, a mulher começa a aumentar muito a produção de progesterona. Adivinha por quê? Porque está formando o tubo neural. E a progesterona, ela é basicamente o hormônio que envolve a bainha de mielina. Então, não sei se eu vou desenhar bem aqui, deixa eu desenhar aqui, ó. Vocês se lembram da faculdade que vocês desenhavam isso assim, ó? Não é assim? Axônio, né? Dendritos. O teu neurônio, né? Ou a tua bainha de mielina, todo o teu impulso nervoso, ele é transmitido por fibras mielinizadas e fibras amielinizadas. Deus, quando colocou no teu corpo fibras mielínicas, é para que esse impulso ele salte, não perca tempo. Então, a progesterona faz com que esse impulso salte no teu corpo. Por isso que é importante você dosar a sua progesterona. Porque a partir do momento que você tem progesterona, você vai ter tudo isso. Tá, Marrotão, então explica pra gente o que é tudo isso. Olha, explico. E de uma maneira muito bacana. Vamos lá. A progesterona, gente, na minha ótica, né, muita mulher, muitas meninas, né, gostam, né, dessa aparência. Quem que não gosta de ser bonito? Né? Todo mundo gosta. Quer ficar bonito. Quem não quer ficar? Todo mundo quer. Todo mundo quer a beleza. Todo mundo quer, enfim, ter uma estética agradável. Então, a progesterona ela é responsável pela inibição da colagenase. Então, é por isso que quando você fica mais velhinha, você entra em falência ovariana e deixa de produzir progesterona. E deixando de produzir progesterona, sua pele enruga, claro. A partir do momento que você devolve para ela progesterona, sua pele volta. Como é que é feito isso? A gente vai mostrar, né, no final do curso, nós vamos mostrar a nanotecnologia, que você agora consegue fazer isso pela pele com um simples creme. Daqui a pouco a gente mostra, tá bom assim? Então a progesterona, gente, ela é um dos hormônios mais importantes do nosso corpo. Não se esqueça que é ela que faz o Epidermal Growth Factor, fator de crescimento da epiderme. Então sua pele, quando você vai ficando mais velha, ela vai o quê, ó? Reduzindo. A minha avó,
Quando ela estava com 96 anos, a gente pegava ela na cadeira de rodas e ia transportar de um canto para outro, a pele dela se rasgava frequentemente, sangrava muito. Basicamente porque ela não tinha o quê? Progesterona. Lembrem-se que o que nós vamos começar a discutir hoje tem uma ação diretamente relacionada com a sua harmonização facial, por exemplo. Muitas pessoas colocam fios, né, de colágeno para esticar aqui a pele, às vezes tira, né, o bigode chinês, né, que é essa raiz aqui, né? Então você faz isso com o fio, você levanta e basicamente você precisa de uma pele que tenha espessura para que você consiga entrar com a agulha, com a cânula, seja lá como você for fazer, tem que ter o quê? Progesterona. É a partir da progesterona que você vai começar a entender duas coisas que talvez você nunca tenha se tocado para isso. Vamos lá. Vamos colocar a progesterona nesse panorama da tireoide. A progesterona, gente, é ela que auxilia, que assiste a tireoide na mobilização de gorduras para se transformar em energia. Se você começar a entender isso, você vai começar a entender que progesterona faz muito bem para a tua saúde. Tá, Marrota, mas explica para mim como é que é isso. Olha, é fácil. A progesterona é ela que indica para a tireoide, é ela que dá o toque. Tireoide, faz osteoblastos. É a tireoide que recebe essa mensagem deste neurotransmissor, que muita gente chama de hormônio, outros chamam de vitamina, do que você quiser. Mas basicamente é esse mensageiro, eu chamo assim, que fala ou que conduz esse processo dentro do nosso corpo. É por isso que na maioria das vezes, quando a menina toma um anticoncepcional, vamos lá, vamos dar um exemplo. Não gosto de falar marcas, mas vamos lá. Imagine uma marca que tenha drospirenona. Não vou falar nem a marca. Drospirenona, ela o quê? Simula a ação da progesterona. Com isso, o nosso corpo pensa que está cheio de progesterona e a mulher deixa de produzir progesterona. Bom, se ela não produz progesterona, a tireoide dela, aqui ó, a tireoide dela vai pro saco. Exatamente. E sem produzir a energia a partir da gordura, ela começa o quê? Engordar. A maioria das mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, elas engordam muito. E outra característica fundamental que você não pode esquecer, como é que fica a unha dela? Olha, a unha vai para o espaço, não cresce. Por isso que hoje eu sempre falo. Uma característica clássica que você consegue ver que a mulher está com pouca progesterona. Sobrancelha, tem que ir para dermopigmentação. A unha, tem que colocar gel. O cabelo vai para o espaço, tem que colocar mega hair. Então hoje eu sempre falo que a maioria das mulheres que fazem uso, né, ou que tem pouca quantidade de progesterona, devido a vários fatores, né? A bebida faz isso, o anticoncepcional faz isso, o vinho faz isso. Tudo isso afeta a produção desse hormônio. E a partir do momento que você começa a ver mulheres com mega hair, com dermopigmentação na sobrancelha, com unhas postiças, né? Você vai ver unha postiça, os cílios também caem, né? Você vai ver cílios postiços. Então, tudo isso é basicamente uma ação, né, que o corpo mostra para você. São sinais clássicos de uma pouca produção de progesterona. Consequentemente, você vai ter uma pouca ação da tireoide. Muita gente chama de hipotireoidismo. Né? E o que é que isso tem a ver com odontologia? Tudo. A gente vai falar daqui a pouco. Esse curso agora é dos hormônios esteroidais. Nós vamos ter um curso onde nós vamos falar dos hormônios tireoidianos. É muito interessante. Se você fizer esse curso, você vai provavelmente querer fazer o dos hormônios tireoidianos, que é muito legal. Mas vamos lá. A progesterona, gente, ela tem também uma outra função que é muito bacana. Muita mulher não gosta de menstruar, porque elas têm dores, têm cólicas. Olha, claro, é muito fácil poder entender isso. Você imagina que tinha um tecido lá, né? Tudo prontinho para receber um óvulo. Porque muita gente não sabe disso, mas a mulher deveria estar grávida toda vez, né? Deveria dar à luz como a leoa, como a macaca, como... Enfim, não estou dizendo que a mulher vai virar macaco, não. Estou dizendo que, sim, teoricamente, na natureza, a leoa não diz, esse mês eu acho que eu não vou engravidar, não. Não, ela vai engravidar. A tigresa do mesmo jeito, né? O macaco do mesmo jeito, a zebra do mesmo jeito.
E nós, humanos, conseguimos burlar isso. Quando a gente burlou, o que a gente fez? Fez o uso de, vamos supor, sei lá, uma camisinha, um método contraceptivo. Ou qualquer outro. Com isso, você burla o sistema do corpo. Logicamente, você vai ter que perder aquele tecido. E para que possa perder aquele tecido, o corpo cobra um preço. O que é isso? O uso da prostaglandina. A prostaglandina é um neurotransmissor que ele amplifica a dor. Você tem uma dorzinha bem pequenininha, mas a prostaglandina entra em ação, ó, ela amplifica essa dor. E aí, quando você tem muita prostaglandina, você tem pouca progesterona. Basicamente, a progesterona ela é um antídoto da prostaglandina. Então, quando você dá para a mulher progesterona, ela passa a menstruar normalmente, sem dor, sem TPM, e isso é fundamental, basicamente para que você entenda que o teu corpo, né, a tua harmonização facial precisa disso, né? A sua pele precisa disso. Então, hoje, você fazer a harmonização facial, é importante que você entenda que a progesterona é fundamental. É ela que vai fazer o quê? Inibição da colagenase. Então, se você quer induzir formação de colágeno, progesterona. Tá bom assim? Vimos também que a epiderme depende da progesterona. Então, é fundamental quando você for fazer a anamnese no seu paciente, você entender, né, ou você solicitar esses exames. Poucas pessoas solicitam o exame de progesterona. É você que fez esse curso, vai pedir. E vai explicar para o paciente de uma forma muito simples, que tudo aquilo que ele estava sentindo tem uma, vamos dizer assim, uma conotação direta com a quantidade de hormônios que ele produz. Então, a partir de agora, veja, a coagulação sanguínea. O que isso tem a ver? Olha, simples. Se você vai fazer uma cirurgia no paciente, e como você é cirurgião, né, normalmente quando você corta, seja onde for, você vai ter sangramentos a mais ou a menos, dependendo da quantidade de quê? Progesterona. É ela que determina os teus fatores de coagulação. Então, a partir de agora, se a gente pudesse descrever de uma forma muito simples o uso da progesterona, a gente estaria descrevendo o quê? Coagulação sanguínea. Muita mulher sangra, né, na menstruação sem parar. Provavelmente, elas devem estar fazendo uso de algum contraceptivo. Então, esses contraceptivos inibem a produção de progesterona. Por isso que elas sangram muito, principalmente quando estão mudando de um para o outro. Isso também é uma ação diretamente relacionada com a falta de progesterona. Lembrem-se que tudo que nós vamos descrever daqui para frente, esse hormônio tem uma relação direta com a tua saúde bucal. Por quê? Ora, sangramento, dor, formação de pele, né, harmonização facial, formação de osso. E aqui tem osso? Tem. Então, se você tiver progesterona, você vai ter osteoblastos. Lembrem-se que quando você está fazendo o quê? Por exemplo, vamos dar um exemplo muito bacana. Cirurgia periodontal, para colocar prótese, você precisa de formação de osso. Implantodontia, você precisa de um implante estar ósseo integrado. Você precisa de formação de osteoblastos. Outra coisa que é fundamental, disjunção palatina. Você que faz ortodontia, você já dosou a progesterona dos seus pacientes? Às vezes, aquele dente que você vai fazer tração ortodôntica que não está vindo, provavelmente deve estar faltando o quê? Progesterona. Lembrem-se que a progesterona é ela que determina a produção óssea. Se você não tiver progesterona, você não vai ter muita produção de osso. E isso para o cirurgião dentista é fundamental. Para o médico também, né? Fisioterapeuta, para o biomédico, para qualquer profissão que trabalhe com a parte da saúde. Inclusive para você que também não trabalha com a parte da saúde, é interessante você dosar a sua progesterona. Poder saber quais são os níveis adequados e como é que você está com esse hormônio no seu corpo. Tá bom assim? Bom, falamos de coagulação sanguínea, falamos de dor, falamos de formação de crescimento da epiderme, falamos de colágeno e agora, ó, muitas pessoas reclamam de endometriose. Isso aqui é uma dica muito legal para as mulheres que têm endometriose. Normalmente, tem vários artigos mostrando que a progesterona tem uma relação direta com a endometriose. Mas, Marrone, o que isso tem a ver com a odontologia? Tudo. Lembrem-se que quando você faz uso de anticoncepcionais, tem um artigo que eu vou mostrar para vocês, mostrando que o uso de anticoncepcionais aumenta a inflamação periodontal. Tá? E o que isso faz? O uso de anticoncepcional determina a inflamação, por quê? Porque cai a quantidade de progesterona devido à endometriose. Tá bom assim?
Lembrem-se que tudo isso que a gente está falando aqui está descrito na literatura. A literatura fala de uma forma muito simples todos esses parâmetros. E às vezes a gente não estuda isso na faculdade. É por isso que é importante você estar nesse curso. Tá bom assim? Bom, falamos de colágeno, falamos de endometriose, falamos de cabelo, falamos, né, dos cílios. E agora vem uma das coisas que eu acho mais fantásticas, né, vamos dizer assim, na harmonização facial. Tem muitas mulheres que reclamam de manchas na pele. Essas manchas na pele, né, muita gente conhece por melasma, tem uma relação direta com a quantidade de progesterona que você fabrica. Tem alguns trabalhos mostrando que os queratinócitos precisam de progesterona, para que eles não se pigmentem, hiperpigmentação de queratinócitos. E aí está o problema. Eles ficam aqui, ó, na derme. Então é importante que você entenda que tudo que você fizer aqui em cima, se você não estiver atingindo esse pessoal que está aqui, você não vai ter bons resultados, né? Então isso é importante, por quê? Porque a partir do momento que você começa a hidratar a pele, fazer com que essa progesterona chegue naquele tecido, principalmente na derme, você vai estar, sim, fazendo uma boa, né, vamos dizer assim, estratégia para o teu paciente. A partir do momento que você não faz isso, problema. Então, fazendo um resumo breve do que a gente falou aqui, a gente pode falar que a progesterona, ela é uma pregnenolona. Isso. Ela tem uma relação direta com o axônio, ela que recobre a bainha de mielina. Então, você já vai ver muitas pessoas assim, ó, já viu? Ó, velhinhos assim, ó, se tremendo. E por que eles ficam se tremendo? Ora, mas é fácil. Dosa progesterona, dosa pregnenolona. Você vai ver que vai estar muito baixa. E como no Brasil foi proibida a pregnenolona, a gente não vai falar sobre pregnenolona porque você não vai conseguir prescrever. Tudo bem, sem problemas. Nós estamos falando da progesterona, que é uma pregnenolona. Então não esqueça disso. Se você não tem pregnenolona, já que você não pode prescrever, você vai poder prescrever. Isso é uma lei, 9.965, determina que tanto médicos, dentistas e veterinários podem prescrever e devem prescrever hormônios e esteroides, né? Se tem uma lei para isso, é porque provavelmente existe uma demanda para que a gente possa continuar a fazer. Lembrem-se que todos esses aspectos, né, que você vai ver um velhinho com Alzheimer assim, ó. Por que ele está assim? Ora, é simples, está faltando alguns, né, vamos dizer assim, hormônios para essa pessoa. E é por isso que eu sempre faço a correlação entre a progesterona e a bainha de mielina. É como se fosse um fio desencapado. Tá passando aquele estímulo ali, ó, e ele fica assim, ó. É muito comum acontecer isso, sabe? Quando você está nervoso, você fica se tremendo, porque a produção de progesterona cai e aumenta de cortisol. É muito comum acontecer isso. Então, se a gente pudesse fazer assim um resumo bem breve do que a gente está explicando aqui, a gente está mostrando que a progesterona, ou pregnenolona, está vindo de quem? Do colesterol, que se transformou em pregnenolona e que se transformou agora em progesterona. Então, a progesterona, na minha ótica, é um dos hormônios mais fantásticos. Não esqueça que a mulher nos primeiros 15 dias, ela produz a mesma quantidade de progesterona de um homem. Por isso que é importante ela menstruar. É assim que ela começa a produzir progesterona. Muitas mulheres não querem menstruar, né? Tem até um livro, eu não vou citar o nome, mas ele diz que a menstruação é uma coisa desnecessária. Eu não acredito nisso, porque eu creio que Deus não errou na fórmula, né? A mulher precisa menstruar, mas ela precisa ter o quê? Progesterona, porque sem isso, para ela, esse processo se torna extremamente doloroso e extremamente traumático. Então, progesterona é o nosso segundo hormônio. E o que ele tem a ver com a odontologia? A gente já falou, na sua pele, na sua coagulação, na formação do seu osso, no funcionamento da sua tireoide. Tudo isso tem uma relação direta, inclusive, com o seu cabelo. Se o seu cabelo está caído, muita gente, né? Às vezes eu tinha uma namorada minha que ia para minha casa, ela tomava banho, e quando eu ia tomar banho, o ralo entupia de tanto cabelo. E uma das coisas que ela fazia, adivinha? Né? Tomava essas coisas aí de halterofilismo e coisa e tal, não vou falar o nome porque o pessoal fica com raiva de mim, mas enfim, tomar essas coisas que a natureza não nos dá, causa esse problema de perda da função da tireoide. Lembrem-se disso. E quando se perde a perda da função da tireoide, se perde calcitonina. Nosso corpo se enche de cálcio. Lembre-se disso. E a partir de agora,
terminamos progesterona e nós vamos agora para o nosso terceiro hormônio. Qual é? Estradiol. Perde não.